Finalmente tomei meu chimarrão e agora podemos fazer o nosso terceiro vídeo, debatendo então a questão da produção social do conhecimento a partir mais no sentido de conclusão. Há um tempo atrás um aluno me disse numa aula de sociologia jurídica que os sociólogos são muito bons para fazer diagnósticos e constatações, mas que não costumam fornecer soluções. Esse comentário me incomodou bastante. Embora ele seja parcialmente verdadeiro, há uma sociologia que se dedica muito ao diagnóstico. Hoje nós vamos também, inspirado um pouco num comentário desse aluno, tentar propor algumas soluções para essa realidade tão conflitual que estamos vivendo. Antes, porém, eu queria fazer uma sugestão dessa obra, Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano que vive na Alemanha e escreveu um belíssimo texto sobre o nosso sentimento de cansaço. Nós vivemos uma sociedade, hoje em dia, de altos índices de exigência e o cansaço termina sendo um sintoma, assim como outros fenômenos como a depressão generalizada e as doenças psíquicas no mundo do trabalho. É um livro leve, rápido, fácil a leitura, mas que tem aquela virtude essencial às pequenas grandes obras, né? Que é produzir uma sensação de identidade entre aquilo que o autor está narrando e aquilo que de um modo geral nós estamos vivenciando. Esse sentimento de cansaço, de insatisfação, de desassossego, como diria o poeta, que é típico de um capitalismo altamente competitivo, financeirizado, instável, ele é, sem dúvida nenhuma, um combustível que ajuda a entender esse cenário de intensa conflitualidade e de violência de vários níveis, né? E de pauperização e pobreza muito grande que o mundo vive hoje em dia. Não obstante o alto nível tecnológico atendido pelas sociedades humanas atualmente, não é inverídico dizer que a violência, a crueldade, a infâmia política e a pauperização de imensos contingentes da população não esteja presente também. É um paradoxo e sobre isso falaremos mais adiante. Então, Sociedade do Cansaço, desse nosso autor. Nós falávamos sobre o desejo de equilíbrio e sobre como esse desejo de equilíbrio nos grupos humanos, esse desejo de construir sentido, como diria Max Weber, é inerente a um comportamento humano que termina derivando para um conservadorismo. E questionávamos anteriormente também por que um pensamento tem que necessariamente formular, no caso esse pensamento mais conservador, né, ele precisa formular também uma gramática de exclusão. E aí nós nos situamos numa área de grande complexidade, que é entender os comportamentos de exclusão, os comportamentos de intolerância e os comportamentos de autoritarismo. Nos comentários precedentes, nós mais ou menos descrevemos um cenário e alguns dos vetores que explicam esse comportamento de exclusão. É um comportamento tribal, o senso de identidade, a teoria da justificação do sistema, né? O apego e a necessidade de lutar por um equilíbrio e pela própria sobrevivência a qualquer custo, ou seja, um cenário, um teatro social, digamos assim, que tende a formular uma gramática de exclusão. Não que não existam formas alternativas, políticas de inclusão, estratégias sociais de diversos grupos, coletivos, que tentem demandar justamente o contrário. Mas aqui o nosso foco, o nosso objeto de análise, de estudo, é justamente por que esses comportamentos tendem à exclusão. Comentamos anteriormente que essa exclusão está ligada justamente ao fato de que a divergência, a pluralidade, não são entendidas por esses grupos como um valor social. Pluralismo, alteridade, diferença, inclusão, não participam do universo de sentido que dá a esses grupos a sua razão de existir. Numa espécie de grade de valores, de ideias válidas, não estão incluídas a ideia, por exemplo,
de uma crítica ao patriarcado e das questões de gênero, não estão incluindo uma discussão sobre as origens sociais da desigualdade social, não estão incluídas nenhum outro tipo de reflexão maior sobre igualdade. A construção de sentido dessas formas conservadoras de pensamento estão, como comentamos em vídeos anteriores, muito dependuradas no varal, digamos assim, de uma perspectiva de darwinismo social, né? Ou seja, luta pela sobrevivência, homem contra homem, né? O homem é o lobo do homem, como diria Hobbes, é né? Uma visão hobbesiana de mundo, um hiperindividualismo, né? E claro, a consagração de um ideal capitalista inspirado aí nas teorias liberais, né? Mal incompreendidas, digamos assim, mas enfim, as teorias liberais de modo geral. Então é um pensamento conservador que mira na exclusão social e, né, os mais fortes que sobrevivam, entre aspas, né? Isso vai comprometer evidentemente os fatos, isso vai evidentemente comprometer toda uma reflexão a respeito de um mundo que pode ser muito mais pluralista, muito mais inclusivo. É exatamente o lugar aonde nós estamos. É um cenário complexo, né? E uma outra sugestão de obra que eu gostaria de deixar por aqui, né, já que sociólogos têm que dar algumas soluções, é A Corrosão do Caráter, de Richard Sennett, que é uma obra que nós vamos discutir com mais profundidade no nosso curso de Sociologia do Trabalho em breve. Por enquanto eu comento apenas que Corrosão do Caráter foi um livro que eu li em 1998, já li várias vezes, e que é um livro daqueles que a gente tem vontade de decorar. Mas ainda falando sobre o tema das crenças, para, digamos assim, oferecer um corpus de, digamos, solução, entre aspas, né, sempre precária, é que nós podemos pensar em linhas gerais para o nosso dia a dia, e a sociologia tem um papel importante no nosso dia. Nós podemos pensar brevemente nos protocolos para um diálogo possível. Como é possível dialogar na diferença? Como é possível dialogar nos espaços de diferença e de diferenças ideológicas, políticas, sociais, enfim. Talvez a primeira base para começar um diálogo seja aquilo que eu chamaria de sincronicidade. No momento que se estabelece o diálogo com esta pessoa, com aquele grupo, estabelecer, digamos assim, o patamar. Nós vamos falar sobre como podemos melhorar o Brasil, por exemplo. Como podemos melhorar nossas relações, como podemos melhorar, seja, dar ao diálogo, à conversa, um patamar, digamos assim, de objetivo comum. Isso ajuda a nos desprender das posições egoicamente ancoradas, e o que cria ao mesmo tempo no universo da relação social uma abertura, quem sabe, para progredir mais adiante. Então nos afastamos das propostas de defesa, ingressamos no terreno da tentativa de cooperação. O segundo aspecto é tentar se desprover, tentar se libertar das certezas, né? Certezas não costumam fazer bem para um diálogo, para uma discussão, para um conhecimento. As certezas costumam, na verdade, nos oferecer preconceito. Então a abertura para as certezas é muito importante, né? É muito importante como uma forma, inclusive, de tentar um diálogo possível. A terceira estratégia, digamos assim, dialogal, seria tentar compreender a história do outro. E talvez aqui tenhamos que fazer um curso específico sobre isso, né? Tentar entender por que aquela pessoa acredita naqueles valores. Por que o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, seu companheiro de pelada, seu colega de trabalho, enfim, por que aquela pessoa, aquelas pessoas pensam daquela forma? O que as fez pensar daquela maneira? Ah, eu fui assaltado 3, 4 vezes, então por isso eu acho que todos os bandidos têm que morrer. Mais ou menos assim. Então, buscar uma base comum de diálogo, propondo um objetivo comum, evitar as certezas, que na verdade são sempre um combustível para o preconceito, e trabalhar com a compreensão da história do outro. Eu acho que aí nós temos um protocolo básico para começar a pensar em diálogos na diferença.